Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Oicast. Estou aqui com a Dai Dias, que ela é empreendedora social, ativista, mãe e tem uma história incrível aqui para compartilhar conosco e todo esse trabalho que ela faz, que é tão essencial aí para a sociedade com projetos sociais. Seja muito bem-vinda, Dai. Muito obrigada por dedicar esse tempo aqui conosco. Muito obrigada, agradeço primeiramente pelo convite. Vai ser um prazer imenso poder fazer um bate-papo aqui com você. Perfeito, Dai. Gostaria, assim, de já começar sabendo mais da sua história, como que você chegou até aqui, como que foi se costurando tudo isso na sua vida e na sua profissão. Claro. Vamos começar, né? Para eu falar do social, eu preciso começar contando a história de quem sou eu, né? O social começa dentro de casa, com a minha família, com meu pai e com a minha mãe. Mas antes de eu apresentar a minha outra família, eu preciso apresentar a minha família atual hoje, né? Que eu sou mãe do Heitor, sou casada com o Saulo e estamos formando uma linda e grande família, pela graça e pela misericórdia do Senhor. Mas voltando ao assunto, eu sou filha do Silvano, filha da Marta, e nós somos 4 filhas mulheres, né? Nasci em um lar fértil para projeto social. A gente sempre esteve presente desde muito criança, visitando ações, projetos, fazendo trabalho com a população de rua de Belo Horizonte, fazendo trabalho em creches, orfanatos, desde muito pequena. Meu pai tem essa veia social, então ele sempre levou eu e minhas irmãs para sempre fazer parte de alguma ação social. Sempre engajados. Sempre engajados, e isso aflorou muito forte no meu coração. E foi quando eu comecei a perceber que a minha vida não faria sentido se não fosse servir. Então, eu sempre me dediquei a projetos sociais e foi quando eu fundei o meu primeiro projeto em 2016, mas a gente vai falar um pouco mais pra frente. Que lindo, Dai. E assim, é incrível como que já ter essas referências dentro de casa, né? Você já crescer vendo isso e brotando ali no seu coração, tendo exemplos. Sim. Porque geralmente isso acontece lá ao longo da vida, numa fase adulta. Não, mas aí, no caso, você já teve essa referência. Assim como o seu filho vai ter. Se Deus quiser. Eu vejo muito isso, assim, com a minha galera, né? Os meus voluntários hoje acabam chegando em projetos sociais que eu apoio ou dentro dos meus projetos, sempre por meio de rede social ou um amigo que comentou, né? Então, assim, realmente, de fato, é um privilégio nascer em um lar fértil para projetos sociais e poder levar esse legado, né? E eu acredito muito que legado é exatamente isso, é o que se vive, né? E não o que se fala só. Eu vivo um legado de projeto social, graças ao meu pai, que tem um coração 100% voltado para servir. E suas irmãs também? Todas minhas irmãs, assim, sim. Nós somos 4 mulheres, né? Eu sou a do meio. A minha irmã caçula sempre esteve envolvida em projetos sociais, mais linkado à igreja. Ela foi da Igreja Batista Lagoinha por muitos anos, então sempre esteve engajada em projetos sociais. Eu, né, também, nunca parei com os projetos. A minha irmã mais velha também, ela é psicóloga, então ela foi voluntária do meu projeto, atuando como psicóloga com usuários de crack. E a minha irmã mais velha, a Nina, hoje ela mora nos Estados Unidos, mas também sempre serviu ao nosso lado. Muito bom. E aproveitando, então, já entrando, né, nesse projeto social, né? Vamos apresentar aqui os seus projetos nos quais você é fundadora, atuante, e também se você puder falar um pouco das suas outras áreas de atuação também. Ótimo. Né? Vamos lá. Eu vou começar contando a história do Banho Solidário, que é um projeto que nasceu no meu coração em 2016, na Pedreira Padre Lopes. Eu fui convidada a conhecer a pedreira. Conheci a pedreira só de passar no Antônio Carlos e ver aquela rua extensa de usuários de crack fazendo uso ali constante. Mas fui convidada para conhecer a pedreira com outro olhar, né? Com o olhar mais do social. O Tiago Guedes, um grande amigo meu,
fundador de um projeto que chama Instituto Inconformados. Acredito que esse projeto não existe mais hoje, mas na Pedreira era um dos maiores projetos com mais impacto social na cidade. E ele me convidou para conhecer a Pedreira, conhecer a realidade daquelas pessoas que estão lá. E aí nasceu a ideia do Banho Solidário, que foi o primeiro projeto aqui em BH, com a visão de atender não somente pessoas em situação de rua, mas especificamente usuários de crack. A gente sabe que a Pedreira hoje é a Cracolândia de BH a céu aberto, né? Sim. É muito triste. É muito triste. De uma ponta a outra, né? A gente tem Antônio Carlos atrás, acima do Antônio Carlos tem a Rua Araribá, que é tomada por usuários de crack, e tem a Bonifácio que desce, que também é tomada por usuários de crack. E hoje já expandiu, né? A qualquer viaduto que você passa hoje, tem pessoas fazendo uso do crack 24 horas por dia. A ideia do banho nasceu com despertou isso mesmo, né? De levar a oportunidade para as pessoas que estão fazendo uso de crack. As pessoas que chegam na Pedreira, que estão hoje na Pedreira, normalmente já perdeu todo o vínculo familiar, já não tem mais trabalho, chegou como se fosse no final do túnel, sabe? Já não tem mais esperança, já não tem mais vínculo, já perdeu tudo e vai para a Pedreira para literalmente acabar com a sua vida fazendo uso constante da droga. E o crack é uma droga mais específica. A pessoa não consegue começar usando o crack e manter uma vida social. É muito raro a gente ver isso. O crack, ele é altamente viciante. A pessoa que faz o uso do crack, ela se torna uma usuária de crack mesmo, ao ponto de ir para a Pedreira Padre Lopes, né? Que hoje é a Cracolândia ao céu aberto. Mas a ideia do projeto é oferecer uma oportunidade de um banho, né? Apesar que a gente fala, né? Apesar do projeto chamar Banho Solidário, a última coisa que a gente quer, de fato, fazer é dar banho no usuário. A gente quer mostrar a oportunidade para essas pessoas e mostrar que, sim, existe vida após o crack, existe vida após a droga. Então, a gente cria todo um processo de relacionamento, conhecer de forma individualizada cada história, porque o que acontece também? A gente percebe que é rotulado, né? As pessoas falam muito que a Pedreira é um lugar muito de preto, pobre e favelado. E a gente sabe, isso é um rótulo que eles colocam, né? Mas a droga, ela não escolhe classe social, ela não escolhe cor, ela não escolhe pessoa específica, ela não escolhe gênero. Ela tá ali para quem vai usar e vai se viciar. Então, o que acontece? A gente trata cada usuário de forma individualizada. Então, sim, a gente encontra pessoas da comunidade, pessoas simples, mas a gente encontra também filhos de empresários muito bem-sucedidos, irmãos de jogadores de futebol, pessoas muito bem relacionadas, pessoas que estavam, né, com suas empresas próprias e acabaram conhecendo o crack e perdeu tudo em função do vício. Devastador, né? Completamente devastador. A gente tem milhares de histórias que você fala, meu Deus do céu, como que essa pessoa foi parar aqui? E é isso, a gente conhece casos e casos de pessoas que, infelizmente, perdeu tudo em função da droga. E aí fica lá junto com os outros usuários. Se misturam e se perdem e viram um usuário de crack, né? A família já não tem mais força para lidar com a situação. Exatamente. A gente tem muitos casos que a família, por muitas vezes, vai buscar, vai em busca mesmo dos jovens, né, ali. Eu já cansei de ver mãe subindo e descendo a favela procurando o seu filho, mas o trabalho da família é um trabalho muito desgastante, né? O usuário que chega ao ponto de estar dentro da Pedreira, certamente ele já roubou os pais, ele já perdeu todos os vínculos familiares mesmo, já não tem mais compromisso com a verdade, né, de ser leal à família, então ele se perde. A família, por muitos anos, passa por um processo de desgaste emocional, né? Físico e emocional. Então, é um processo de longo prazo, né? Quando o usuário chega pra gente, a gente sabe que ele já perdeu todo o vínculo. Então, a gente tem uma primeira abordagem para conhecer aquela história específica de cada usuário de crack.
cada um tem uma história por trás. Nenhuma história é igual uma da outra. Se a gente para ouvir e tratar cada pessoa de uma forma individualizada, a gente vai ter uma solução para aquele tipo de problema que a pessoa vai apresentar no momento para a gente. E essa é a ideia do banho, né? É levar dignidade através de um banho, através de uma conversa para pessoas que já perderam todos os seus vínculos. Nossa, e quando a gente fala assim, mas um banho... Mas o quanto um banho é restaurador e traz de volta essa dignidade ali, né? Aquele momento, ele realmente, ele restaura. Restaura demais a gente mesmo, né? Tá numa vida acelerada, tá trabalhando demais. Quando chega em casa, tudo que você quer é tomar um banho. Isso. E a gente, né, percebe naturalmente que tem pessoas ali que ficam meses sem tomar banho. Né? Meses mesmo sem tomar banho, sem se olhar no espelho. Então, quantas vezes a gente faz o banho feminino, a mulher, ela toma o banho, quando ela olha no espelho, ela começa a chorar, porque faz tempo que ela já não se olhava mais. Então, ela não sabe como ela tá fisicamente. Quando ela se olha, ela, de repente, ela vem aquela realidade, né? Traz de volta a realidade. Nossa, olha o que eu estou fazendo com a minha vida. E muitas das vezes essa é a realidade, né? As pessoas não têm noção de como tá a vida delas. O crack, ele vai tirando todas as memórias, né, da pessoa, e ela só quer viver em função de conseguir a próxima pedra de crack. E aí, você, para esse projeto, tem uma estrutura fixa, onde você leva essas pessoas? Isso, nós temos um galpão hoje, né? É um galpão onde tem várias cabines com chuveiros. Tem a cozinha, né? Que a gente serve o café da manhã, serve o almoço. Tem o bazar solidário que a gente faz, que o bazar para o usuário, ele descarta a roupa velha e pega uma roupa nova. E a gente tem todo um cuidado, né, com cada pessoa, porque a gente sabe que o meio que a gente está também, tudo acaba virando moeda de troca. Sim. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Não é toda doação que a gente consegue levar para lá, porque, por exemplo, um tênis novo, vou receber uma doação de um tênis novo. Se eu levar esse tênis para lá, a chance desse tênis virar uma pedra de crack é muito grande. Então, a gente tem que ter todo um cuidado para a área específica onde a gente está atuando. Nossa. Mas é um trabalho, assim, hoje maravilhoso, né? O banho tomou uma dimensão muito grande. A gente conseguiu passar a ideia do projeto do banho para mais de 7 estados. Então, o banho está se replicando em outros locais, claro que com realidades diferentes, né? Mas tudo voltado para essa questão do tratamento do crack. Nossa, fantástico. Mais de 7 estados compraram essa ideia e estão... Pessoas aleatórias que entram em contato com a gente e falam, Dai, tudo bem, conheci o banho solidário, gostaria muito de trazer o projeto para cá, é possível? Fala agora, me passa seu e-mail, vou te mandar o nosso projeto escrito, e o que eu puder somar, conte comigo, te falo como que a gente faz, todo o processo. Então, eu tenho separado por equipes, né? Então, eu tenho equipe de abordagem, que é a equipe que vai para a rua, convidando os usuários para tomar um banho, tomar um café. Hoje é dia de banho solidário, vem para cá, para o galpão. Aí tem a galera que recebe esses usuários, que faz uma pequena triagem. Olha, aqui o chuveiro tá cheio, então vamos tomar um café primeiro? Né? Ou então, como que eu posso te ajudar? Você gostaria de... A gente está com uma vaga numa clínica. Você gostaria de ser internado? Então, a gente tem parceria com as clínicas também. E aí, a gente oferece todo um processo, né? O banho tem todo um processo de banho, de atendimento, de alimentação, de troca de roupa e o resultado final, que é o que a gente mais espera, de fato, oferecer uma vaga social para essa pessoa sair da rua. Nossa, perfeito. E o seu outro projeto também, que é grandioso? Isso. Eu tenho o Banho Solidário, que foi criado em 2016. O banho, só para contextualizar, para as pessoas entenderem o que um projeto, como que ele nasceu, né? O banho nasceu com essa ideia mesmo de usuários de crack. E eu vivi muito a pedreira, muito. Assim, eu acordava e ia para a pedreira, fazia os meus projetos lá. Então, eu vivi muito a pedreira. E isso acabou me adoecendo fisicamente e também emocionalmente. Porque lidar com usuários de crack é um processo muito difícil, né? O índice de recaída é muito grande, então você cria toda uma expectativa em cima da pessoa e, de repente, ela recai, né? É como se fosse assim, no sábado, ela aceitou ajuda. A gente conseguiu levar ela para uma clínica. Na segunda-feira, você volta na pedreira, você vê a pessoa fumando pedra lá na pedreira de novo. Então, isso traz um adoecimento físico e emocional muito grande. E aconteceu comigo, obviamente.
E final de 2017, início de 2018, eu resolvi afastar um pouco do banho solidário, da liderança mesmo, e viver outra experiência. Foi quando eu fui para Moçambique, para a África, e fiquei 30 dias lá fazendo um outro trabalho voluntário que não tinha nada a ver com a dependência química, não que fosse algo mais leve, mas eu queria viver outras coisas, né? Eu queria entender de fato o meu propósito aqui. Eu não quero servir ao ponto de chegar a adoecer, né? E eu não queria que isso acontecesse com os meus voluntários, com a minha liderança. Então eu precisava me encontrar de fato, reorganizar minha mente, minha cabeça, para depois voltar para a pedreira. E eu fui para a África, fiz um trabalho muito legal em Moçambique, em 2017. Fizemos um trabalho muito bacana com as crianças na área de esporte, do futebol. Criamos um time muito legal, que até hoje existe, um time do Atlético e um time do Cruzeiro. Levamos materiais, foi lindo o processo. Fiquei lá por 30 dias e voltei. Quando eu voltei, eu tive a ideia de criar um projeto um pouco mais tranquilo, que desse a oportunidade dos meus voluntários e da minha liderança de participar de outras ações sociais. Foi quando teve a ideia, e nasceu no meu coração, de criar a Rede Solidária, que é um projeto voltado para apoio, né, para apoiar projetos sociais. Então, a rede nasceu inicialmente com essa ideia de fortalecimento de projetos. A gente sabe que BH é uma cidade do bem. São diversos de projetos sociais de todo tipo. Sim. Vamos supor que você fala, Dai, eu não sou muito para trabalhar com usuários de crack, mas eu amo criança. Tem projeto para criança? Tem. Tem lugar para tudo. Tem lugar para todo mundo e tem lugar de acordo com o seu gosto. Porque hoje é isso, né? A gente quer fazer aquilo que a gente se sente bem. E tem projeto de todos os tipos. E eu percebi isso, porque eu recebi a liderança de outros projetos no Banho Solidário. Eu sempre em muito contato com essas pessoas, fazia doações para esses outros projetos, porque o banho virou um hub mesmo de projetos sociais. Então, as lideranças iam para participar e também iam para buscar doações. Eu recebia doação de todo tipo, e como o banho sempre aconteceu uma vez por mês, eu não ia ficar com doação parada o mês inteiro para ter o banho um sábado no mês. Então, chegava a doação, eu ia dividindo para projetos, e os projetos foram me procurando. De várias formas. Dai, me ajuda, como que você consegue tanta doação? Dai, o seu projeto é formalizado? Me ajuda a formalizar o meu? E aí, de uma forma muito sutil, nasceu a ideia da rede, né? E eu comecei, até antes de formalizar o projeto, prestando consultoria gratuita para lideranças de projetos sociais. E aí, a gente foi ganhando uma dimensão muito grande, foi fazendo várias ações e tudo mais. Foi quando chegou a pandemia, em 2020, né? Foi 2020 ou 2019? Nossa, eu me perco. Eu também. Acho que foi 2020. Acho que foi março de 2020, não foi? É. E aí, a rede já estava estabelecida, né? Os projetos já estavam em andamento, muitos projetos com a população de rua. E chegou a pandemia, o nosso prefeito, na época, fechou a cidade. Né? BH foi a última cidade a reabrir, né? E fechou a cidade, automaticamente fechou os restaurantes, né? A população de rua ficou sem saber o que estava acontecendo. Uma coisa é a gente que tem casa, tem televisão, tem acesso à internet, saber que estamos vivendo uma pandemia. As pessoas da rua não tinham noção do que estava acontecendo. E nós não saía na rua também com medo. O início, né, da pandemia, a gente tinha aquele receio. E aí, foi quando também Deus mesmo colocou em meu coração de fazer algo para a população de rua. Se os restaurantes estavam fechados, os restaurantes populares também estavam fechados, essas pessoas estavam completamente abandonadas e esquecidas. Não só pelo setor público, mas também por nós, porque a gente não saía na rua. Os restaurantes privados estavam fechados. Então, essas pessoas não tinham noção do que estava acontecendo. E aí, nós colocamos um carro de som para rodar nas principais regionais, nas 9 regionais, mas nas principais, onde tinha um número maior de moradores de rua, para avisar eles o que estava acontecendo, né? Era algo novo para a gente, mas que a gente precisava passar para eles o que a gente tinha de informação. Estamos vivendo uma pandemia, não sabemos direito que doença é essa, mas temos informação que está morrendo muita gente. Então, precisamos levar essa informação, e nós fizemos isso, só que isso foi pouco.
as pessoas estavam com fome. Enquanto esse carro passava na rua, os moradores paravam o carro para pedir ajuda. A gente está com fome, a última vez que a gente comeu foi sexta-feira passada. Nossa. Então, assim, aquela loucura. E aí a gente teve a ideia de unir projetos sociais, foram 40 projetos sociais na época, para unir, para fazer marmita para a população de rua. E aí botamos pressão no prefeito para ele ceder um espaço da prefeitura para a gente reunir esses voluntários e ir para a rua para servir marmita. Foram 286 mil marmitas que nós servimos nas ruas de BH. Uau! Tá. E assim, iniciou a pandemia, você já teve essa iniciativa, e quanto tempo depois eles já estavam recebendo ali esse alimento? Foi tudo muito rápido. Vamos supor que a pandemia começou em março, janeiro, fevereiro, março. Abril a gente já estava na rua. Nossa, foi tudo muito rápido. E muito assim, rápido. E a gente conseguiu mobilizar muita gente. Uhum. Por quê? Quando o carro passou na rua, ele filmou a situação. Sim. E ele me mandou. Então, a gente logo já postou nas redes. E aí, o voluntário começava a pipocar. Eu quero ajudar, como que eu faço e tal. E aí, eu falei, não, então vamos organizar. Vamos organizar por regional. Então, os projetos me procuravam. Eu falei, você já tem noção dessa regional? Já trabalha com a população de rua? Já. Então, eu ia criando grupos de acordo com a regional. E aí, cada regional tinha uma liderança de uma pessoa responsável por um projeto e a gente servia as marmitas. Então, a gente fazia todo sábado e domingo, lá no Mercado da Lagoinha, na Pedreira Padre Lopes. E a gente conseguiu fazer, assim, um trabalho de união que eu acho que a prefeitura nem no melhor cenário conseguiria fazer. O que a equipe do voluntariado fez. E é isso que eu acredito. O terceiro setor, ele tem um poder de conexão muito grande. E fazer também, eu acho que o principal, fazer tudo de uma maneira com muito mais excelência e muito mais barato. A minha marmita custava 1/3 do que é uma marmita da prefeitura. E olha que a minha marmita era muito mais gostosa, porque a gente tinha diversidade, né? A gente tinha arroz, feijão, carne, salada, não era macarrão, sopa, não era isso, sopa com salsicha, que é o que a prefeitura servia. A gente fazia algo com excelência. E isso tudo sem usar R$1 de dinheiro público. Só ajuda de pessoas comuns, como eu, como você, como voluntários. A igreja se mobilizou muito. Então, assim, foi um trabalho que nós fizemos que gerou um impacto em todas as mídias. Assim, a gente dava entrevista nas mídias constantemente, né? O que vocês estão fazendo? Que movimento é esse e tal? O que tem por trás disso? O que tem por trás era simplesmente pessoas comuns querendo fazer algo que, naquele momento, a prefeitura não dava conta de fazer. E a gente assumiu a nossa responsabilidade como cidadão comum para fazer essas entregas de marmita para a população. Foram muitas marmitas, assim, era um trabalho incansável das pessoas da cozinha, dos voluntários nas ruas. Foi um trabalho maravilhoso que nós conseguimos fazer. Imagino que esse grupo todo, a recompensa de concluir ali um trabalho tão valioso, né? A recompensa não tem nem como falar, não como expressar. Todo final de ação era um chororô danado, porque a gente foi útil em um momento onde as pessoas não conseguiam ser útil, né? A gente queria fazer algo, muita gente queria fazer, mas não sabia como fazer. E tinha medo de fazer. Era um vírus que a gente não sabia. Pode ter contato com a outra pessoa, não pode. Mas, ao mesmo tempo, quem vai olhar para essas pessoas? E a gente teve esse direcionamento e fomos para a rua com coragem, né? Para fazer algo por aquelas pessoas. Então, a rede acabou entrando nessa parte mais assistencial, mas sem perder o nosso foco e o nosso propósito. As marmitas duraram a pandemia inteira. Quando acabou a pandemia, a gente voltou às nossas atividades normais, vamos colocar assim. Então, a gente continuou fazendo as nossas consultorias com projetos sociais, nós continuamos fortalecendo redes de apoio de projetos. Nós temos uma ação dentro da Rede Solidária que a gente viaja o norte de Minas. Né? A gente vai para o norte de Minas, mais ou menos a cada 3 meses, atuamos em 3 cidades diferentes e estamos levando desenvolvimento social para cada cidade onde a gente atua. Hoje, nós estamos fortalecendo a cidade de Cristália, que é uma cidadezinha que fica mais ou menos 4 horas de Montes Claros, uma cidade pequena, com pouco mais de 5.000 habitantes,
E nós temos uma liderança muito boa lá, o pastor Alisson e a pastora Flávia, que eles nos recebem a cada 3 meses para a gente estar fazendo um trabalho dentro dessa cidade. A gente tem um trabalho muito bonito lá dentro. Inclusive, já tem uma data próxima aí, né? Nós acabamos de voltar agora na Páscoa, nós acabamos de retornar de Cristália. E agora, daqui 3 meses, voltaremos de novo. Ah, tá, daqui 3 meses. Normalmente é de 3 a 4 meses, a gente retorna. Eu vi algumas datas de caravana. Tá indo, é um projeto que a gente apoia também, que resolveu ir para lá também, para conhecer a cidade. Tá. Mas a rede a gente vai a cada 3 meses, no máximo 4 meses. E a gente tem um projeto muito legal de desenvolvimento para a cidade também, com construção de poços de tilápia para as pessoas que moram dentro das zonas rurais. Então, a gente tem essa visão também de levar emprego e renda. A gente acredita muito que a melhor forma de tirar qualquer pessoa da pobreza mesmo é por meio do trabalho, né? Não existe... Não existe mágica para isso, né? Então, a melhor forma de tirar uma pessoa da pobreza é oferecendo um trabalho com dignidade para ela. Sim. E é isso que a rede faz. A gente tenta fazer... Tornando a pessoa útil, Tornando né? a pessoa útil e tornando a pessoa protagonista da sua própria história. Exatamente. Sem fazer com que ela seja dependente da gente ou dependente de um Estado, né? Então, a gente faz um trabalho muito legal para levar esse desenvolvimento social para a cidade mesmo, né? Por meio do setor privado. Então, assim... a gente já investiu pouco mais de R$80 mil nesses tanques de tilápia. Isso tudo, um único empresário aqui de BH que doou. Então, assim, a gente tem, né, graças a Deus, boas pessoas que acreditam no nosso propósito e que querem fazer dar certo. Isso é maravilhoso, né? A gente consegue impactar de uma forma que a gente não vai saber calcular nunca o impacto que a gente leva através dos projetos sociais. E esse movimento vai trazendo as pessoas que estão ali engajadas também, Sim. Né, e interessadas em contribuir de alguma forma, seja ela financeira ou seja ali fazendo, né, um trabalho voluntário mesmo, presencial. Isso. Mas, enfim, todo mundo nesse movimento todo... O resultado não tem como ser outro, né? A gente fala que tem espaço para todo mundo, porque às vezes tem aquela pessoa que quer doar, mas não consegue ir. Mas tem aquela pessoa que não consegue doar, eu digo recurso, mas consegue ser voluntário para ir. Sim. Então, tem espaço para todo mundo, assim. Para fazer o bem, não precisa ter um status específico. Você consegue ajudar ou com o seu trabalho de braçal mesmo, ou você consegue ajudar com o recurso, né? E também, sem falar que tem a equipe também de pessoas que oram, né? Que nos abençoa para a gente ir. São normalmente 700 quilômetros, 800, até chegar na cidade. Então, também não é um trabalho fácil, né? Muitos voluntários acabam indo na sexta à noite, depois de uma semana inteira de trabalho, roda 700 quilômetros para chegar, trabalhar só o sábado e voltar domingo, né? Então, assim, a gente precisa, de fato, de pessoas também orando, intercedendo, porque é uma missão muito, muito bonita, né? E vai muito além do que a gente pode imaginar. E é uma missão que você vai pelo amor mesmo, né? Não tem outra coisa maior do que isso para poder mover, te levar até lá, né? Exatamente. O amor pelo próximo. O amor pelo próximo é também algo que a gente faz muito, né? De levar a justiça mesmo social. Dentro dessas missões, quanto mais longe a gente roda, porque a gente trabalha muito a zona rural, né? Dessas cidades do interior. E quanto mais longe a gente roda, mais a gente encontra casos de injustiça social mesmo. E eu falo injustiça social para um crime que muitas das vezes a gente não quer nem ouvir falar. Sim. Que é a questão da pedofilia, né? No norte de Minas é muito comum, infelizmente é algo comum, é uma prática comum. Tem lugares que a gente vai, que a gente entende, né? Que a gente entende, não. Que a gente ouve falar que é uma questão cultural, mas a gente não pode aceitar um crime como algo cultural. Crime é crime em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar do mundo, o crime é crime, né? A gente encontrar abusador de criança é um crime, é um criminoso. Então, isso também a gente encontra no meio dos projetos sociais, né? A gente encontra crianças que são vítimas de abuso sexual, crianças que estão sendo abusadas. Então, a gente tem todo um processo, um trabalho por trás também de ter pessoas da Polícia Civil, né, que pode e que consegue nos ajudar com centenas de crimes que aparecem, que chega, que
de repente cai no nosso colo e a gente não pode simplesmente fechar os olhos, né? A gente precisa resolver aquele problema que caiu no nosso colo. Que através dessas missões, desses projetos, vocês vão tendo acesso a outras situações Exatamente. que estão ali pedindo por socorro. Exatamente. Através dessas missões e também através dos trabalhos da Rede Solidária aqui em Belo Horizonte. Por exemplo, nós temos o projeto Instituto Mila, que é o Movimento Infância Livre de Abuso. É um projeto que nasceu também na pandemia. Me conectei com a Vanessa Lima desse projeto. Ela é fundadora desse projeto e ela trabalha de forma incansável só no combate à exploração sexual infantil. O trabalho dela hoje é em Belo Horizonte, mas, na verdade, ela atende o Brasil inteiro. E é um trabalho muito focado só de levar a consciência para as crianças, o trabalho de conscientização, de informação, para que a criança possa entender o que é um crime sexual, como que ela pode alertar pessoas que conseguem resolver o problema. E a gente vai fazendo isso, né? É um trabalho muito bonito da Vanessa e a gente acaba entrando muito nessa área em função deste projeto. E nesse meio, Day, assim, com toda a sua experiência nessa sua vida social, de projetos sociais, quais são os maiores desafios que vocês enfrentam? Eu acho que, assim, cada projeto social enfrenta o desafio de recurso financeiro. Não é barato fazer uma ação, por exemplo, como essa que a gente faz no norte de Minas, né? Tem todo um custo com carro, com gasolina, com alimentação, são vários voluntários. E os projetos acabam encontrando dificuldade de como captar recurso. E faz parte da minha consultoria também. As pessoas querem fazer parte de algo grande e também de algo organizado, de algo que vai ter responsabilidade com o dinheiro que foi investido. Então, assim, a gente faz toda uma consultoria para o projeto, para ele entender como ele deve apresentar o seu projeto de forma mais transparente possível para que ele consiga captar recurso. Então, a primeira problemática que eu colocaria é a questão financeira. É a parte difícil que os projetos enfrentam hoje para manter o seu projeto de pé. Porque tem custo também com contabilidade, né? Um projeto tem que estar registrado para ele conseguir recurso, ele tem que ter um custo mensal com um contador. Ele precisa estar organizado, né? Com a parte de documentos. E outra parte também é a parte de mobilização. As pessoas querem fazer parte de algo grandioso, algo organizado, e muitas das vezes a falta de voluntariado é algo que acontece nos projetos, porque a maioria não, mas uma parte dos projetos estão ainda se organizando. Então, primeiro ele tenta se organizar financeiramente, depois tenta se organizar para atrair voluntários. Então, eu vejo que, assim, hoje, cada projeto enfrenta as suas dificuldades, né? Tem um projeto muito bonito também, da Jana, um projeto que chama Voo Azul. Acontece aqui no Guarani, próximo de vocês aqui, e é um projeto só de crianças autistas. Hoje a maior dificuldade dela é de encontrar um espaço para atender. Ela tem serviço de TO, acompanhamento mesmo, né? Não só com as crianças autistas, mas também um atendimento psicológico para as mães. É um trabalho lindo. Ela começou pequena, atendendo, sei lá, 70, 80 famílias. Hoje ela atende 600, 700 famílias. E é um trabalho 100% também privado, sabe? Quem ajuda o projeto é as pessoas de iniciativas privadas. E hoje a dificuldade dela, por exemplo, seria ter um espaço, uma sede maior, para ela conseguir atender a demanda dela, que é muito grande, né? Então, cada projeto acaba enfrentando a sua luta e a sua dificuldade, né? E você mencionou muito a questão da participação do meio privado, né? Sim. Como que é a atuação do poder público junto aí com vocês nos projetos? Hoje, a gente precisa estar com a parte de documentação tudo em dia. Porque para receber verba pública hoje, a sua documentação precisa estar toda regularizada. Qualquer coisinha, uma certidão mínima que vai custar R$17, se não tiver em dia, você não consegue receber recurso público. Não é tão simples, é extremamente burocrático, mas é possível, né? Eu tenho deputados que estão disponíveis para doar recurso, mas que muitas das vezes encontram o limitador, que é a questão das certificações mesmo, de certidões, a documentação de projetos. Eu vejo que, assim, hoje tem, sim, um interesse
de políticos, né, acessarem esses projetos para conseguir ajudar de alguma forma. Alguns a gente sabe que é mais para levar a mídia mesmo, outros que querem ajudar mesmo, independente de questão de mídia ou não. Mas eu vejo que o desafio principal para esse projeto é esse: ou você conhece uma pessoa boa e que não vai querer usar somente o seu projeto, que vai doar para o seu projeto. E tem a parte também mais burocrática, que é a questão da documentação. Mas é importante saber, então, que existe, sim, né, essa atuação do poder público. Sim, acho que mais na esfera, vamos colocar, estadual e federal, há essa conexão. Eu criei um projeto dentro da rede que chama Conect Rede, que é uma ideia de conectar projetos sociais com o setor público. Então, eu levei vários projetos sociais dentro da Câmara Municipal de Belo Horizonte para que eles pudessem apresentar os seus projetos para os vereadores. Então, cada projeto apresentou a sua demanda e tudo mais. Alguns projetos ganharam recurso de vereadores de BH, outros não. Porque acaba que, assim, a gente sabe que muita gente que está no meio da política quer tirar proveito de alguma forma, quer pegar o projeto, você só pode me apoiar. Eu consigo te dar recurso, mas só se você me apoiar. Tem uma barganha, né? Tem uma barganha, infelizmente, mas eu acho que a política está meio que excluindo essas pessoas, sabe? Então, assim, as pessoas do lado de cá também estão se posicionando, sabe? Então, eu vejo isso com muitos bons olhos. As pessoas não estão se vendendo mais. Eu me posiciono. Eu sou um projeto social e eu não me vendo, eu não negocio os meus princípios, eu não negocio os meus valores. Você vai me ajudar se você achar que meu projeto é um projeto de impacto para a cidade. Você, como vereador, é isso que você precisa enxergar. Projeto que tem impacto, que está trazendo melhoria para a cidade, que inclusive é um braço, né? A gente percebe que o terceiro setor é um braço do setor público, né? A gente faz o que muitas das vezes um político nem sonha em fazer. A gente chega em lugares aonde um político jamais vai conseguir chegar. A gente está, de fato, na ponta, fazendo um trabalho que o setor público não consegue fazer. E tem que ter muito valor pelo terceiro setor, né? Sim. E é um complemento ali do trabalho, igual você falou, que muitas vezes eles não vão fazer, não vão ter esse acesso que vocês têm. Precisa realmente de um apoio cada vez mais forte. E é muito interessante você também trazer isso à tona, da mudança de mindset das pessoas, da população, né, em relação a essas coisas, de se posicionar, porque é como se tivesse já acontecendo uma limpeza natural também nesse meio, né? Eu acho que as pessoas estão com um olhar diferente para a política, né? Eu vejo que, assim, por exemplo, os projetos sociais não estão aceitando mais essa troca. Não estão se vendendo mais porque eles estão entendendo o seu valor. Né? Nas minhas consultorias que eu faço, já são mais de 400 projetos atendidos pela rede, muito mais que 400. A gente passa isso mesmo. Olha, o seu projeto tem um valor. O que você faz não vende. Não se deixa vender por uma troca de apoio, né? Mesmo porque você precisa ter o apoio não só de um, mas de vários. De várias pessoas que tenham compromisso com a verdade, de pessoas que estão, de fato, preocupadas com a cidade, não com um projeto pessoal, mas com um projeto coletivo, um projeto com a sociedade mesmo, para transformar Belo Horizonte. Então, as pessoas estão com uma visão um pouco mais aberta para isso. E essas lideranças de projeto, a gente percebe que, assim, além delas estarem muito mais abertas, elas estão enxergando o seu valor. Eu, enquanto projeto social, aonde eu chego com o meu projeto, eu estou levando transformação. Eu estou levando impacto para a cidade. Eu estou levando uma transformação que a política não consegue fazer. Mas por meio do meu projeto, por meio da minha atuação na cidade, eu consigo levar transformação. Você vê, assim, os projetos hoje que atendem a população de rua. Eles fazem 10 vezes mais do que qualquer secretária da assistência social de Belo Horizonte que fica dentro da sua mesa, sentada no ar-condicionado, decidindo aonde precisa de abrigo. Primeiro que BH hoje não tem um abrigo sério, né? A gente tem pouquíssimo, eu tenho até dados aqui. Você pega hoje a população de rua, né? Segundo a prefeitura, nós temos 5.000 pessoas em situação de rua. Mas que a gente sabe que esse número vai muito além. Esse número não existe. A própria federal... É irrisório, né? 5.000. Não. Gente. A própria federal fez um estudo em 2021 mostrando que BH tinha mais de 10.000 pessoas morando na rua.
os projetos sociais que atuam na rua, que eu conheço, que eu converso quase que diariamente, a gente faz um levantamento quase que o dobro disso. Então, a prefeitura fala 5, a federal fala um pouco mais de 10, e a gente, enquanto terceiro setor, fala mais de 15. A gente tem uma cidade como BH, uma cidade totalmente estruturada, com 15 mil pessoas morando na rua. Isso é a maior vergonha que a gente pode enxergar numa cidade tão boa como BH. Sim. Uma cidade com 41 vereadores, a gente chegar nesse ponto, uma cidade bonita como BH ter mais de 15 mil pessoas morando na rua. E assim, a gente percebe que a questão dos abrigos. Eu vou só pontuar para você entender o tamanho do nosso problema. A gente tem abrigos de homens, né, a partir de 18 anos. O Reviver, com 50 vagas. 50 vagas. A gente tem o Fábio Alves, com 44 vagas. A gente tem o Anitta, 1 e 2, os dois com 120 vagas. E nós temos o maior albergue, que é o Tia Branca, que inclusive eu faço o trabalho social lá, que é o maior, com 300 vagas. Isso é só pernoite, é só para dormir. E outra coisa que a gente percebe também a prefeitura de BH hoje não tem nenhum projeto específico para tirar ninguém da rua. Rua não é casa de ninguém. Rua é um lugar que, de fato, tem que ser de passagem. A pessoa pode chegar no fim do poço e estar na rua por um tempo. Rua não é casa de ninguém. A gente precisa ter essa consciência. BH está uma vergonha, né, com a questão de moradores de rua. E, ao mesmo tempo, a gente tem esses abrigos, esses albergues que fazem um desserviço. Para que serve um albergue para uma população de rua? Vamos colocar o dado da UFMG, último dados da Federal, com 10 mil pessoas em situação de rua. Você tem o maior abrigo de Belo Horizonte com 300 vagas? E nossa, as outras 4.800 pessoas estão aonde? 4 mil não, né? Na verdade, são 300 vagas. As outras 9.800 pessoas ficam aonde? Né? Então, a gente precisa olhar isso com um olhar de atenção. É muito assustador essa assustador. realidade. Essa é a palavra, Kátia. É assustador. A gente hoje roda em BH, não tem um lugar que você passa que não tem morador de rua, que não tem barraca. Gente, eu descer no Antônio Carlos aqui, antes de chegar na Antônio Carlos, passando pelo viaduto, é assustador a quantidade de pessoas morando na rua. Inclusive famílias com crianças. Famílias com crianças. A gente tem um abrigo, eu estava até conversando com uma amiga assistente social esses dias, e tem um abrigo Granja de Freitas que recebe famílias, né? Na pandemia, a gente viu casos de famílias inteiras ir morar na rua, né? E tem o Granja de Freitas que recebe algumas famílias e eles misturam também, por exemplo. Então, tem pessoas que estão na rua, morando na rua, que vão para esse abrigo. E tem pessoas também que a Urbel tirou da casa porque era área de risco. E é uma mistura, fica todo mundo junto. Então, assim, é um descaso. Sem falar que lá tá extremamente precário, não tem condição de receber. Tanto que lá é mais de 100 vagas, tem só 44 famílias morando, né? Então, eu acho que a prefeitura precisa olhar com um olhar de atenção. Nós estamos em ano eleitoral, né? Teremos pelo menos 4 opções de candidatos à prefeitura de BH, e eu acho que a gente que tem voz, a gente precisa cobrar essas pessoas. O que vocês estão fazendo por BH? A população de rua está totalmente desassistida. Qual é o seu projeto para a questão da população de rua para Belo Horizonte? A gente precisa dar um olhar de atenção para isso, porque, como você falou, tá vergonhoso, tá assustador. E é desastroso, assim, porque vai só crescendo, mas a tendência é crescer mais ainda essa estatística, né? Porque com desempregos, a pandemia com certeza assim, levou muitas pessoas para a rua, sim, né? E além das questões aí que você já mencionou também, com as drogas, que acaba levando as pessoas para a rua, né? Exatamente. E só vai crescendo. Se realmente o poder público não fizer alguma coisa ali de fato, né, vai ficar alarmante. Exatamente. Algo precisa ser feito, né? As pessoas precisam olhar com o olhar de urgência. Eu nem falo mais olhar de atenção, não, olhar de urgência. A gente tem uma cidade grande como BH, temos uma população de rua gigante, a cada esquina você tropeça em um morador de rua, e a gente não tem abrigo em BH. Para a população de rua que a gente tem hoje, não tem abrigo. E o que tem, tá ineficiente.
não leva nenhum estímulo para fazer com que essa pessoa saia da rua. Queira sair, né? Queira nem pernoitar, né? E o abrigo Santa Branca mesmo, Tia Branca, os moradores de rua nem querem ir para lá. Nem querem, porque a situação é precária mesmo, né? Então, a gente precisa olhar com um olhar de urgência para isso e tentar trazer possíveis soluções palpáveis, soluções reais, porque tem muito aventureiro também, né? Que soluções, né? Pensam em questões que não tem como fazer, né? Vamos conversar com o terceiro setor, vamos conversar com projetos sociais que estão na ponta, que bate papo com o morador de rua. Exatamente. Você conversa com um morador de rua hoje, é engraçado, os projetos me falam isso, e eu também com o Banho Solidário, né, com outros projetos que atuam com a população de rua, a gente fala muito disso, né? Vamos ouvir o que eles querem. O que você quer, meu camarada? Você está na rua há quanto tempo? O que você quer de oportunidade? O que você precisa para sair da rua? Tem que ir na fonte, Tem que ir na fonte, ouvir. Por que esses abrigos e esses albergues não oferecem um curso profissionalizante? Por que esses abrigos e esses albergues da prefeitura não oferecem oportunidade de emprego para essas pessoas? Ou eles acham que o morador de rua não tem profissão? Não, eles têm história, têm profissão, tem cozinheiro, tem taxista, tem dentista. Tem muita gente boa que chegou no fim do poço e está morando na rua. Então, por que não ouvir essas pessoas de uma forma, com um olhar de atenção mesmo e saber, olha, isso é uma possível solução. Vamos fazer? Vamos tentar? Olha, essa pessoa aqui, se ela continuar na rua, ela vai virar um morador de rua mesmo, um mendigo, igual as pessoas falam. Né? Mas por que não olhar com atenção? Vamos conversar, vamos fazer essa união entre o terceiro setor e o setor público. A secretária de assistência social, por que ela não está todos os dias, de segunda a sexta, conversando com o projeto que está atuando com a população de rua? A gente precisa ter esse diálogo entre o setor público e o terceiro setor. Eu acho que é fundamental para pensar em resolver qualquer tipo de problema com os moradores de rua. Seria fundamental vocês trabalharem juntos. Sim. Né? Atuarem juntos. Exatamente. E no meio disso tudo, Dai, assim, de todas essas situações, tem um exemplo de conquistas que você possa trazer, coisas recentes de conquistas nessa área, porque não é só essa parte de sofrimento, né? Sim. Nós temos assim, né? A gente que vive diariamente a questão dos projetos sociais, a gente se depara com várias Deus vai nos mostrando o tempo todo que ele tá do nosso lado. Então, se aparece algum tipo de problema, é impressionante como que Deus manda alguém para solucionar aquele tipo de problema. A gente vai vivendo milagres quase que todos os dias, né? Porque a gente fica ao chamado mesmo. A gente tá aqui para servir. Então, a gente percebe que o tempo todo tem acontecido várias coisas. Sem falar que a questão de case de sucesso, vamos colocar assim, né? Então, a gente vai, por exemplo, para a rua. Quantas pessoas que a gente consegue levar, de fato, uma oportunidade para uma pessoa que está na rua, usando droga, e de repente essa pessoa aceita a nossa ajuda, vai para uma clínica, se trata. Depois da clínica, daí aí, o que eu faço? Não, a gente vai te direcionar para o mercado de trabalho. Ah, eu sou padeira, eu sei fazer bolo, então vão te conectar com uma padaria, com um restaurante, alguma coisa que você vai recomeçar a sua vida. Então, a gente encontra, né, essas surpresas no meio do caminho que faz a gente olhar para frente e continuar. Não, dá certo, isso aqui realmente dá certo. No norte de Minas, a gente percebe que a cada missão, a gente vai com a ideia, né? Eu vou servir, eu vou levar, tô levando toneladas de alimento, eu tô levando um monte de coisas, mas a gente volta para casa muito mais transformados, né? A gente percebe que a misericórdia mesmo do Senhor nos alcança a todo momento. Por mais que a gente está indo ali achando que estamos indo doar, a gente volta com a bagagem muito mais cheia. Quantas histórias de jovens que têm condição boa e que resolveu servir e que mudou a sua visão, o seu relacionamento com seus pais, dentro de casa, completamente por conta dos serviços sociais. Tem uma história engraçada que eu já falei em um outro podcast. Tinha uma menina super sonhadora,
no meu projeto do banho solidário. E a mãe dela também servia junto com ela. E a mãe dela falava, fulana de tal não arruma nem a cama, tá querendo mudar o mundo? Aí eu comecei a conversar com ela, falei, você quer ser essa mudança no mundo? Você quer ser essa mudança aqui dentro da pedreira? Começa na sua casa. Dê exemplo na sua casa. É o que eu falo com os nossos voluntários também que servem no norte de Minas. Vocês querem ir lá rodar 600, 700 quilômetros para servir o outro? Comece servindo aqui, o seu coleguinha do lado. Né? A gente encontra muito cedo, às vezes 4, 5 horas da manhã. Então, comece servindo, busque o seu colega, em vez de pedir ele para pegar o Uber e descer até você como motorista, comece servindo aqui. Né? Então, a gente prega muito isso, né? Vamos começar pequenas transformações, primeiro em nós, que aí, através de nós, a gente vai conseguir levar grandes transformações. Exatamente, muito lindo. É uma grande lição, assim, sempre, Sim. né, diária. E eu ainda não fiz nenhuma missão, não participei de nenhuma missão, né? Uhum. E assim, eu gostaria muito Sim. de ir, inclusive estou acompanhando lá o cronograma no site. Ótimo. E o que eu mais ouço dizer é que participar dessas missões é o que você falou. Vai todo mundo achando, eu vou ajudar. A gente vai levar lá toneladas de alimento, material escolar, vestuário, enfim. Aí quando chega nos locais, você não está indo ajudar, você está sendo ajudado. Exatamente. Porque você volta ali com alguma lição aprendida, Sim. né? Alguma mensagem você vai receber ali daquele momento que era para você. Então, ou seja, você foi lá pensando que você estaria só ajudando, mas você volta de lá curado, ajudado por alguma coisa que tocou seu coração. Isso é constante, assim, a cada missão, a cada ação, aqui, seja em BH, seja no norte de Minas, seja em Moçambique, a cada missão Deus nos dá uma oportunidade de sairmos dessa ação transformados. Sim. E transformados mesmo, assim, você aprende a servir, não é fácil conviver com o outro, né? Então, você aprende a servir, você aprende a ter paciência, mansidão, você aprende a ter amor nas suas palavras, né? Então, às vezes chega assim, aí a voluntária já fica nervosa. Nossa, a pessoa tá sentada ali, a gente carregando cesta, não faz nada. Então, calma. Será que tá acontecendo? Será que essa pessoa não tá passando mal? Pergunte, converse. Então, eu aprendi muito em campo missionário isso, né? A mansidão. Eu aprendi ser mais calma, ser mais mansa, ter mais amor nas minhas palavras, convivendo com pessoas. Isso eu vejo nitidamente, assim, o quanto que eu consegui e estou em processo de transformação por meio da convivência mesmo com os voluntários, com as pessoas que estão dispostas a servir. Porque temos defeitos infinitos, né? Uhum. Mas também temos qualidades. Então, quando a gente começa a pensar em olhar um outro com um olhar de atenção, o outro que está aqui do meu lado, as coisas se tornam muito mais leves e muito mais fáceis. Uhum. E transformações acontecem. O tempo todo. A gente falando da questão do voluntariado, como que vocês fazem, né, já é um projeto consolidado, Sim. né, você já é uma líder aí que é referência na área, e como que acontece para você fazer esse engajamento das pessoas para elas quererem contribuir, quererem estar participativa mesmo nos projetos? A nossa maior mobilização hoje é por meio de pessoas. Pessoas que têm a oportunidade de servir, que impactam através da sua vivência com outras pessoas. Mas nós temos as nossas redes sociais, são redes sociais bem grandes, né? Que acabam alcançando um público muito grande. Então, a gente está sempre divulgando as ações, postando, fazendo vídeos. E os voluntários, de forma automática, vão cada vez mais mobilizando pessoas. Então, eu fui para uma missão no norte de Minas, como voluntária. Aí eu volto para casa transformada, a minha irmã já quer ir. E de repente a minha irmã que quer ir, a melhor amiga dela tem um sonho de viver projeto social, então ela também vai. E aí por aí vai, a gente vai conectando. Eu faço muitas apresentações também dos meus projetos nas igrejas, então acaba despertando o interesse, né, de membros, de voluntários a estar fazendo parte com a gente de algum projeto, seja viajando, seja aqui mesmo em BH. E como eu falei, né, anteriormente, nós temos diversos projetos sociais que dá para você se servir de forma, né, que você se sinta mais à vontade. Encaixar ali como for melhor para cada um, né? Exatamente. Assim, dentro das suas possibilidades no momento. Isso. E todo esse trabalho, Dai, ele é muito denso.
Sim. né? E como mãe e ativista, como que você concilia essas jornadas? Eu tô há quase 2 anos, primeiro pela gestação. Eu não tive uma gestação. Eu tive uma gestação muito tranquila, mas eu tive algumas restrições. Então, eu estou há quase 2 anos sem fazer missão fora, né? E eu viajava a cada 2 meses para o norte de Minas, a cada 3 meses. Então, assim, eu sempre estava ativa. Quando eu me tornei mãe, eu percebi que você começa a olhar com tudo de uma forma muito diferente, né? De uma forma mais sensível, você se sensibiliza mais. Eu que lido muito com criança e também com essa questão de casos de abuso, você vai ficando, né, meio calejada, assim, isso acontece mesmo, é real e tudo mais. Mas quando eu me tornei mãe, eu comecei a ter mais sensibilidade, sabe? Me dói mais. Não é tão simples receber um caso de abuso sexual e não trazer pra dentro, sabe? Meu Deus do céu, é uma criança de 10 meses, é uma criança de 1 ano, poderia ser meu filho. Então, é diferente. Eu brinco que eu estou equilibrando os pratinhos de forma diferente, de forma mais concentrada, com uma força maior, mas não é fácil, né? Porque tem essas limitações mesmo, né? Que a maternidade acaba te trazendo, né? Nem vou falar limitações, né? Vou falar responsabilidades, né? A minha primeira missão começa dentro da minha casa. Então, hoje, assim, eu estou mais dedicada mesmo ao meu filho, ao meu marido, à minha casa. E quando sobra tempo, a gente vai servir na rua. E o seu olhar mudou muito, não só essa questão, né, de sentir mais, mas o seu olhar mudou em relação à questão de, nossa, mas eu vejo tanta coisa pesada, né, tantas situações, assim, drásticas, e eu tô colocando um filho nesse mundo. Teve um olhar diferenciado para Sim, isso? com certeza. Teve o olhar assim, eu preciso fazer mais filhos. Eu preciso melhorar a sociedade. Aham. Né, eu e meu marido, a gente está muito aberto à vida mesmo, né? Principalmente de depois entender que o Heitor é um milagre. Ele foi uma decisão do céu de me entregar a ele. Você tem a consciência assim, ó, o mundo vai mal. Então, eu preciso fazer com que o mundo ande bem. Então, como que eu faço isso? Fazendo filhos. E como assim o Heitor foi um milagre? O Heitor é um milagre, eu falo isso, mas eu acabo nunca concluindo, né? Eu só trago o Heitor é um milagre. Eu me casei em 2019. Em 2020, início de 2020, eu tive que fazer uma cirurgia às pressas. Descobri que eu tinha um cisto em um dos meus ovários. E esse cisto se rompeu. E eu acabei, durante a cirurgia, perdendo um dos meus ovários. E depois que eu descobri sobre isso, eu fui descobrindo várias questões que me distanciava da gestação, né? Descobri uma endometriose, descobri baixa reserva ovariana, descobri que eu tinha as 2 trompas obstruídas. E aí foi quando a gente tomou a decisão de... na verdade, não foi uma decisão nossa, foi uma decisão dos médicos, né? Olha, a chance de vocês conseguirem engravidar é por meio de um tratamento FIV, né? Vocês vão fazer uma fertilização. Foram muitos obstáculos, e foi um atrás do outro. Você sempre teve o desejo de ser mãe? Quando eu descobri que eu poderia não ser mãe, esse desejo ardeu no meu coração. De falar a verdade, assim, eu nunca tive o sonho, nossa, eu quero ter filhos igual hoje, eu quero ter filhos mesmo. Quantos Deus quiser me dar, eu estou aberta a receber a vida mesmo. Eu não tinha isso. Eu comecei a ter isso dentro do meu coração depois que eu ganhei o Heitor. Primeiro porque ele é um milagrinho mesmo, é a coisa mais linda. E segundo porque quando você descobre que você não pode, você tem um olhar de sensibilidade a mais. Não, mas por que tantas mulheres na pedreira? Quantas mulheres usuárias de crack estão engravidando? E por que eu não consigo? Então, eu tive vários diagnósticos mesmo de infertilidade. E o meu caminho que me restou, que o médico me deu, foi um tratamento de fertilização. E o último exame que eu fiz foi o das trompas. Eu estava com as 2 trompas obstruídas e eu não tinha tempo, né? Eu não podia fazer cirurgia, que era muito sensível. Eu tenho vários miomas, né? Eu tirei 4, mas eu tinha 7 miomas. Um deles está entre o meu útero e fora do útero, então ele também prejudicava uma gestação tranquila.
Eu tive uma embolia pulmonar em 2012, então também é um processo difícil. Então, foram várias as barreiras que eu enfrentei. E quando nós decidimos fazer a fertilização, tanto que o meu médico, ele é um fertileuta, ele é um médico que faz fertilização, o foco dele é fertilização, e nós tomamos a decisão, né, em 2022, de fazer o tratamento. Só que era tão de Deus o Heitor vir de uma forma milagrosa, até para eu estar aqui hoje sentada com você e contando esse milagre para você, que Deus colocou um médico assim, não é muito normal não, doutor Henrique, ele não é muito normal da cabeça não, porque ele era um fertileuta, mas ele não queria fazer em mim. Então ele sempre ia jogando para frente. Não, nós vamos fazer? Vamos esperar mais um pouquinho. Não, Dai, calma, você está muito ansiosa, espera. Fertilização não vai funcionar se você estiver muito ansiosa. Eu falei, não é possível, a gente está pagando caro, vai pagar caro e ele não faz. E aí o meu médico, ele adiava, a gente marcava uma data, ele adiava. Não, vamos jogar um pouco mais para frente. Dai, você está muito ansiosa, vai fazer um exercício, vai fazer uma caminhada. Eu falei, não, não é possível, não, eu quero marcar. E aí, acabou que chegou 2022, eu falei, não, agora a gente vai marcar uma data e vai ser essa data. Aí eu falei, vou esperar passar as eleições, mas eu quero marcar em outubro para eu fazer essa fertilização. Porque eu teria que fazer a retirada dos óvulos, congelar, fazer uma cirurgia e depois fazer a fertilização, o tratamento mesmo. Então, não era um processo rápido. Por isso que eu queria fazer rápido, né? Mas eu sabia, eu tinha consciência que não era um processo simples e muito menos um processo rápido. Em outubro de 2022, já estava tudo agendado para a gente fazer a fertilização. Eu precisava esperar minha menstruação chegar para eu ir no médico para ele fazer a retirada dos óvulos para congelar. E aí, passou a data da minha menstruação, a menstruação não desceu. Só que assim, eu não passou pela minha cabeça que eu tava grávida. Sim. Eu já tinha comprado a ideia que eu não podia engravidar. Eu ia conseguir engravidar por meio de um tratamento. Quantas mulheres engravidam por meio de tratamento? Eu seria mais uma. E aí chegou outubro, minha menstruação não chegou, e aí eu liguei pro meu médico, falei, olha, eu não vou conseguir ir amanhã, porque minha menstruação não chegou. Isso não chegou até hoje à noite, amanhã de manhã não vai chegar. Mas eu tô sentindo que eu tô com cólica, então acho que eu tô muito ansiosa por conta da eleição e... Era eleição de presidente, né? Eu tava muito ansiosa e falei, então eu não vou conseguir aí. Aí ele só respondeu por mensagem, eu mandei um áudio, na verdade eu não liguei, eu mandei um áudio, ele só respondeu por mensagem, bem seco e frio. Vai na farmácia e faz um teste de gravidez. Nossa! Gente, eu caí pra trás e falei, o quê? Aí, sabe quando na sua mente fala, meu Deus, será? Nem passava essa possibilidade pela sua cabeça. Eu ouvi de uma médica que eu poderia engravidar por 2 meios. Ou por um milagre, que era pra ela, eu acho que era impossível pela forma que ela falou, ou por um tratamento. E eu pensei que eu ia engravidar por meio de um tratamento. Só que aí eu falei, nossa, será? Aí eu não quis falar nada com meu marido sobre isso. E aí fui criar a coragem de comprar um teste na farmácia à noite, 8 horas da noite. Quando meu marido foi pro Krav Maga, eu falei, então eu vou na farmácia. Fui na farmácia, esperei, orei. Sentei no meu quarto e orei. Eu falei, Deus, eu sei que eu não estou grávida. Olha. Eu sei que eu não estou grávida. Mas eu sei também que o Senhor pode mudar isso aqui agora. Então, Deus, me traz a luz. Abençoe meu ventre, que eu possa gerar para eu testemunhar. E eu prometo que eu vou testemunhar. E eu lembro que eu orei assim e não fazia o teste. Eu falei, meu Deus, e aí? Faço o teste, não faço? Aí fui fazer o teste. Normalmente, o teste de gestação é indicado na primeira urina. Eu fiz o meu, já era mais de 9 horas da noite. Quando eu fiz o teste... Kátia, em segundos, deu assim, grávida mais 3. Eu não tinha assim, eu falei, não é possível. Meu Deus do céu, isso não é possível, eu tô grávida. Gente, eu não podia engravidar e agora eu tô grávida. Como que pode? Isso é um milagre mesmo. E eu fiquei tão impactada que assim, eu não consegui falar pro meu marido, né? Ele não tinha chegado em casa ainda. Eu liguei pra minha irmã caçula e falei pra ela, Amanda, eu tô grávida. E ela, assim, muito mais insegura do que eu, porque tudo que eu vivia eu contava pra ela. Eu não queria preocupar a minha mãe, mas eu tinha que desabafar com ela. E meu último exame foi muito dolorido pra mim, esse das trompas. E eu falei, aí ela falou, ai, Dai, será que você tá grávida mesmo, Dai? Vamos fazer um teste amanhã de sangue? Aí eu falei, Amanda, eu tô grávida. Eu tenho certeza, eu tô grávida.
Aí eu tinha só um teste, né? Eu falei, eu tenho que fazer outro teste, não é possível. Aí, 6 horas da manhã, ela me buscou lá em casa, no outro dia. Eu dormi, não falei nada pro meu marido, fiquei congelada. Como que você conseguiu? Eu lembro que ele até falou assim, Dai, você, o que foi? Tá tudo bem? Eu falei, não, tá tudo bem. Tá ótimo, tá tudo certo. Aí a gente foi dormir, eu falei, eu tenho um exame amanhã. Aí, como ele já estava acostumado a eu fazer um monte de exame, ele nem me perguntou, tipo, tá, né, quer que eu te leve e tal. Aí eu só falei, não, amor, tá tranquilo, a Amanda vai me acompanhar e tal. Ele falou, mas é um exame mais difícil, você quer que eu te acompanhe? Eu falei, não, pode ficar tranquilo. Aí eu fui na farmácia, 6 horas da manhã. E eu não aguentei até o exame ficar pronto. Eu falei, não, vou fazer o exame de sangue, de teste de gravidez, mas vou comprar outro teste de farmácia. Você queria ver ali, eu queria ter certeza, comprovar, né? Aí eu fui na farmácia, comprei outro teste, aí deu os 2 pontinhos. Não, você tá grávida mesmo. E aí foi, assim, uma grata surpresa, né? Porque não era algo que a gente esperava, apesar de pedir a Deus. Eu orei, fiz campanha, pedi a Deus. Mas você foi desacreditada. Foi desacreditada. Eu aceitei, na verdade. Eu passei por tantos médicos e todos os médicos, tirando o meu fertileuta, me desanimaram. Sabe, até a fertilização era um risco muito grande. Porque é muito dinheiro que você investe e que pode dar errado. Né? E, no meu caso, a chance de dar errado era muito grande por todos os meus históricos. E aí, foi uma grata surpresa. Eu, obviamente, esperei o exame ficar pronto, contei para o meu marido. E eu lembro que as palavras dele eram só assim, gatinha, não é possível. Meu anjo, não é possível. Você não pode. E ele chorando também. Tem um vídeo muito engraçado que a minha irmã fez dele. Ele falou, não é possível, você não pode. Como? Eu falei, pois Deus mandou pra gente o nosso milagre. E assim, eu vejo hoje quantas mulheres que tentam engravidar e que não conseguem, né? Então, assim, se eu puder dar um conselho para as mulheres, é que não desista, porque milagres existem. E eu sou prova viva. O Heitor é a prova que o milagre, a graça, a misericórdia de Deus está ali. Então, a gente precisa confiar, né? Algo importante também, que hoje eu tenho também isso depois do Heitor, eu tenho o meu compromisso com o meu lar, sabe? Eu tenho um compromisso que eu busco não me distrair, sabe? Então, quando você fala assim também, Dai, é muito difícil equilibrar, eu acho que nem tanto, porque quando você tá firme na palavra mesmo e você entende que o seu ministério primeiro começa dentro da sua casa, a sua responsabilidade é dentro da sua casa, você passa a não se distrair mais. Porque você tem uma responsabilidade com a sua casa, com seu marido, você tem um marido para cuidar, você tem um filho para educar e você não tem pessoas para impressionar. Você tem a sua responsabilidade dentro do seu lar. Então, o resto flui. Então, hoje, né, eu como uma mulher com 1001 atividades... Vários papéis, mas eu entendo que o meu principal papel é a responsabilidade com o meu lar. É com a harmonia da minha casa, é o compromisso com o cuidado com meu marido, é o meu compromisso em educar meu filho e não impressionar uma sociedade que não precisa disso. Ela precisa mais do meu exemplo do que qualquer outra coisa. Então, eu tenho essa visão também, né, de ser dona do meu lar. Então, a Dai ativista, a Dai empreendedora, a Dai... Qualquer função que quiser me coloque primeiro como a Dai dona de casa, a Dai dona do seu lar, a Dai esposa do Saulo, a Dai mãe do Heitor e mãe de quantos filhos Deus quiser me dar. Que Deus te traga muitos filhos, né, que eles possam seguir aí o exemplo da mãe. Amém. E fazer a diferença nesse mundo que está precisando muito de pessoas assim, né, cada vez mais. Obrigada. Amém. Estamos trabalhando para isso. Dai, e assim, ainda um pouquinho nessa questão, né, de ser mãe ativista, que tem essa preocupação também com o futuro dos seus filhos, é um desafio muito grande você lidar também com essas questões emocionais do trabalho que você faz. Como que você lida com isso também? Separando, olha, eu fui afetada aqui com a condição dessa pessoa que eu estou auxiliando, mas como que você separa deixando isso lá e indo para casa? Eu acho que primeiro ponto, quando a gente se tem uma família fortalecida,
um lar fortalecido, quando a gente entende exatamente qual é o nosso papel na sociedade, qual é o papel do meu marido na sociedade, meu papel em casa, o papel do meu marido em casa, tudo se ajeita, né? Tudo toma o seu lugar. Então, quando eu vivo situações difíceis, eu consigo hoje compartilhar dentro da minha casa como algo difícil mesmo, né? Lidar com as questões, por exemplo, do combate à pedofilia não é simples. Você receber caso de um bebê sendo violentado não é algo simples, né? Ai, nossa, eu vou passar. Não, é algo que dói mesmo. Então, eu compartilho com meu marido, compartilho a dificuldade de lidar com essas situações, mas a gente ora junto, a gente se fortalece enquanto casal e eu entendo também a responsabilidade minha fora de casa, né? Então, como que eu consigo, dentro do meu lar, dividir essa situação e fora do meu lar? Dentro do meu lar, eu compartilho com meu marido a minha luta, a minha dor nessa situação e fora do meu lar. Eu tenho profissionais, eu tenho a polícia, eu tenho os projetos que eu consigo direcionar e tentar resolver. Quando eu sou muito assim, Kátia, quando eu consigo resolver um problema, por mais difícil que ele seja, eu me sinto realizada. Resolvi o problema, consegui fazer a ponte para que esse criminoso fosse preso. Cumpri meu papel. Por mais difícil e por mais doloroso que seja. Então, quando eu consigo separar o meu papel dentro de casa, de forma, estou mais sensível, vivi isso, tá difícil, meu marido me fortalece, eu encontro força para cumprir o meu papel fora. A importância de um lar estruturado, né? Muito, muito. Muito bom. Voltando um pouquinho, assim, no assunto da pedofilia, né? Você até mencionou aí novamente. Como que a gente consegue traçar ali um perfil de um pedófilo? A sua pergunta é muito pertinente porque não existe perfil de pedófilo. A gente não enxerga um criminoso com um perfil. A gente precisa entender que aonde tem criança, tem pedófilo. Eles procuram exatamente locais aonde tem criança. Então, esses pedófilos vão procurar ser médicos, pediatras. Não é um perfil. Eles vão procurar ser motorista de van escolar. Vão procurar ser fotógrafos de crianças. Vão procurar ser professores. Aonde tem criança, tem pedófilo. Então, não se traça um perfil de pedófilo. Eu já vi pedófilo que você fala, meu Deus, é sério? Esse cara é um pedófilo? Ele é um criminoso? Sim, ele é um criminoso. Ele abusava da própria filha de 3 anos de idade. Ele é um criminoso. Então, a gente que está do lado de cá, a gente precisa entender que não existe um perfil de um pedófilo. E outra coisa importante para ressaltar também é a gente entender que o pedófilo, ele trabalha normalmente, ele analisa primeiramente o perfil, se não for dentro de casa, obviamente, o criminoso, se é um pedófilo fora, ele vai analisar primeiramente o perfil dos pais. São pais frágeis? É uma mãe solo? Quem cuida é a avó, a mãe e o pai trabalham o dia inteiro, então normalmente ele é incansável, ele não vai de uma vez. Você nunca vê um pedófilo, chegou, vai abusar. Não. Ele vai entendendo o cenário, porque é um crime muito bárbaro. E é um crime que ele entende o tamanho do desastre que ele vai fazer. Então ele precisa atuar de forma calma. É planejado. Por isso, tudo planejado. Por isso que assim, eu acredito muito que a maioria dos pedófilos são psicopatas. Eles fazem tudo muito bem planejado. Nenhum pedófilo vai chegar e vai fazer o que ele tem para fazer com uma criança aleatória. Não, ele vai estudar com muito... Tem uma entrevista muito interessante, não é aqui no Brasil, é fora, nos Estados Unidos, de um jornalista entrevistando um pedófilo. E ele fala exatamente isso. Primeiro, eu analiso o pai e a mãe. Gente, é absurdo. É absurdo. E, assim, é mais comum do que a gente imagina, né? BH tá um caos, né? Eu estive com uma delegada recentemente e a gente queria fazer um trabalho de conscientização, entregando as nossas cartilhas do Mila para as crianças nas escolas. E aí eu perguntei ela, aonde que você acha que a gente deve começar? Por onde, né? Aqui em BH, me indica um lugar aonde você acha que tem mais casos. Ela me falou assim, Dai, do Belvedere à Venda Nova, da Zona Sul à Zona Norte, tem casos de abuso.
E a gente Então, acha que é só ali na periferia, né? só na periferia, ou a gente acha que é só lá na ilha de Marajó, Ah, né? Que isso. teve esse boom e as pessoas que, nossa, isso acontece. A ilha de Marajó está em todos os lugares. A ilha de Marajó está no meu vizinho do lado, está nos meus os lugares mais próximos que você imaginar está. Eu lembro que recentemente eu peguei Uber com uma motorista mulher, a Marta. Eu falei, vou te citar, hein, Marta? Alguma hora eu vou te citar. E ela me contou sobre um caso, sabe? Que ela teve conhecimento que a criança era abusada pelo pai e pelo irmão. Desde muito criança. E foi abusada até os 16, 17 anos. Então, assim, às vezes, quando você começa a falar sobre o assunto, você vai ver que tem pessoas próximas de você que foram violentadas de alguma forma, que foram abusadas quando criança, que sofreram algum tipo de abuso. Isso é muito mais comum do que a gente pode imaginar. Infelizmente. Tá muito velado, né? Tem uma frase do Magno Malta, no livro do Carlos Cazé, que é um procurador. Ele fez parte da CPI da pedofilia em 2008, junto com o Magno Malta. E ele fala, né, num texto rápido dele, que a pedofilia está em todos os lugares. Está nos cultos, está nas igrejas, está nos condomínios de luxo, está dentro das comunidades. A pedofilia no Brasil está em todos os lugares. E é exatamente isso. Infelizmente, é um crime muito presente e que a gente vê poucas pessoas falando sobre isso. É como se fosse um tabu também falar sobre isso. Ninguém quer ouvir, Kátia, falar que uma criança está sendo abusada. Ninguém quer ouvir. Eu lembro que quando eu tive a minha primeira experiência em 2020 sobre caso de pedofilia, a primeira coisa que eu falei com a Vanessa, do Instituto Mila, foi assim, não me fala. Nossa, eu nem durmo você me falar isso. Não quero ouvir. E eu lembro que eu voltei para casa e Deus falou fortemente na minha mente assim, você está seletiva aos chamados que eu quero te colocar? Você escolhe agora? Não sou eu mais que escolho por você? E isso ardeu demais no meu coração, porque é um propósito de Deus mesmo, que Deus colocou. Não é algo fácil de falar assim, nossa, é difícil. É o mais difícil, assim, não tem nada mais difícil do que você receber casos de crianças que estão sendo abusadas. Hoje, para mim, não tem nada pior, né? Não, nada. Isso é o pior que o ser humano pode fazer, para mim, na minha visão, é isso. E não é fácil lidar com isso, né? Mas e eu não queria ouvir, de fato. E quando Deus falou isso, eu não dormi essa noite, em 2020, eu lembro bem. Eu não dormi. E no outro dia eu acordei, fui tomar meu banho, e no chuveiro eu ajoelhei e falei, Deus, eu estou aberta ao chamado. É isso que o Senhor quer para minha vida, então me dê coragem, porque eu não tenho coragem. Se for isso, me dê coragem. Depois disso, apareceu casos e mais casos no meu colo. E era assim, um atrás do outro. Um projeto nada a ver, que atua com crianças lá do Taquaril. De repente, o assistente me mandava mensagem. Dai, tô com um caso muito grave aqui e tal, questão de abuso. E foi assim, um atrás da outra, Kátia. Foi aparecendo. Aí eu liguei pra Vanessa e falei, Vanessa, eu não queria, mas eu tô pronta. Quero te ajudar. Hoje, o projeto dela é o maior projeto de Minas. Não tem projeto maior do que o dela que atua nessa área. E ela é uma fonte, né, de levar informações para que a polícia consiga resolver através do projeto dela. É um projeto incrível que atua só nessa área de combate à pedofilia. E eu tô tentando ser alguém para somar com ela. Com certeza, somando muito. E Deus te deu a coragem para poder seguir, né? Hoje, sim, lógico que com sensibilidade, né? Cada caso é um caso, cada caso me dói, é único, é uma criança. Eu acho que nunca vai deixar de doer. Nunca vai deixar de doer, mas estou pronta, sabe? Eu me sinto hoje, né? Esses 4 anos trabalhando com isso, eu me sinto um pouco mais corajosa, sabe? E agora, depois do Heitor, é por ele, né? Por ele, é por essas crianças. Sim. E seguimos a luta no combate à pedofilia. Dai, parabéns por todo esse trabalho, por essa missão de vida incrível que você vem aí construindo com excelência, né? Com tanta dedicação e realmente seguindo o chamado de Deus mesmo. Isso é muito claro, estampado nas suas ações, né? Nas suas expressões. Sim. E é muito poderoso tudo isso. E que
a gente tenha muito mais pessoas assim como você para poder impactar esse mundo, que a gente precisa muito. Sim. Tá? E para finalizar, então, aqui o nosso episódio, gostaria que você falasse diretamente para quem está nos ouvindo, nos assistindo, fazer aquele convite para poder se tornar, né, ali um voluntário, que abraçar causas, conhecer os projetos e que queiram realmente fazer uma diferença realmente no mundo, seja ali dentro da sua casa, na sua comunidade, mas que faça o bem. Eu vou falar de duas formas. A primeira, eu vou dar um recado para as mulheres. As mulheres são, vou falar, 80% hoje responsável por grandes projetos sociais. A maioria dos projetos grandes de impacto são tocados por mulheres. E lidando, né, com o dia a dia mesmo com essas mulheres, se eu puder dar um conselho para elas, eu daria um conselho primeiramente, se organize dentro da sua casa. Entenda o seu papel e não inverta os papéis. Entenda o seu primeiro compromisso dentro do seu lar. Depois, tudo se ajeita. Você acha tempo para tudo. Você consegue organizar tudo com excelência, porque o meu chamado, eu peço a Deus que eu não entre em nada se eu não for entrar por inteiro. Eu quero entrar por inteira em toda a ação. Vou fazer uma ação simples de entrega de Páscoa, de ovo de Páscoa. Eu quero fazer com excelência. E eu vejo que, assim, muitas das vezes as mulheres, lideranças desses papéis, acabam invertendo os seus papéis e não conseguem fazer as coisas como devem de fato ser feitas. Então, o primeiro conselho que eu dou para essas mulheres é que se organize, não se distraia. Entenda o seu papel primeiramente no seu lar e depois você vai entender o seu papel na sociedade, né? E um outro conselho para os jovens, as pessoas que querem se engajar em alguma causa social, conheça a Rede Solidária. Nós temos diversos projetos em Belo Horizonte, em Contagem, Betim, Sabará, são diversos projetos focados em levar transformação. E a gente precisa de pessoas boas, pessoas que estão dispostas mesmo a servir, a levar o verdadeiro ID, né, o verdadeiro evangelho nas ações, né, sociais. E a gente está aqui para servir de alguma forma, né? Se eu puder ser um canal de bênção para essas pessoas, que de fato eu seja por meio dos projetos sociais. Muito bom, Dai. Muito obrigada pela sua participação. Foi muito agregadora e tenho certeza que vai impactar muitas pessoas que nos ouvir. Que bom. Muito obrigada. Eu agradeço pela oportunidade de falar. Não é sempre, né, que a gente consegue contar toda a trajetória, contar como que nasceu o projeto. Às vezes é tudo tão rápido, a nossa vida tudo tão acelerado. Uhum. E aqui eu senti que, assim, eu saio daqui com o papel cumprido. Eu consegui falar tudo, né? Contei a minha história, contei sobre o meu milagre, contei sobre os meus projetos e tô feliz demais. Muito obrigada. Gente, fica então aí o convite. Vamos ser esses agentes transformadores desse mundo. Vamos juntos fazer a diferença. Assim como a Dai, que está construindo aí todo o seu legado, ela vai ser lembrada pelas ações dela. E é um grande exemplo para a gente se inspirar e também seguir esse movimento, olhar para o outro, não deixar que nenhum ser humano seja invisível, né? O ser humano é grandioso demais para ele ficar invisível. Continue nos acompanhando e até a próxima.